Sejam bem-vindos ao webinar subordinado ao Whistleblowing aos dias de hoje. O meu nome é Patrick Pita Simões, tenho exercido funções em auditoria e assessoria jurídica na administração pública, lecionado e sido autor nas áreas de transparência, integridade organizacional, governance, accountability, risk management, compliance. Sou também investigador no Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre o Direito de Sociedade, o CEDIS, conjuntamente com o Observatório de Economia e Gestão da Fraude, após terem organizado precisamente há um ano um evento subordinado ao Whistleblowing em Portugal, com o apoio da Closer Consulting, com Alexandre Sousa Pinheiro, Formação e Consultoria, e a Faculdade de Direito da Universidade Católica, Escola do Porto. Temos hoje a iniciativa de organizar um novo evento subordinado ao Whistleblowing em Portugal aos dias de hoje. Com este webinar temos o intuito de forma sucinta, partilhar algumas observações e reflexões sobre o Whistleblowing em Portugal à data de hoje, isto é, a 3 meses de entrada em vigor da Lei 93/2021, de 20 de dezembro, que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva de 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciem violações do direito da União. Mas o que é isto de whistleblowing? Algumas pessoas ainda não estão familiarizadas com esta palavra inglesa, que na literatura é utilizada para descrever o ato de denunciar e ou os meios de proteção a quem denuncia. Para pensarmos sobre o que há, tem sido feito e deverá ser feito para a proteção de denunciantes, isto é, que melhores práticas, direitos e deveres estão subjacentes a esta proteção, temos um painel constituído por António João Maia, professor de Ética na Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, presidente do Observatório de Economia e Gestão da Fraude, investigador criminal dos quadros da Polícia Judiciária em funções no Conselho da Prevenção da Corrupção. Temos também Ruth Serra, mestre em Direito, com mais de 20 anos de experiência profissional na administração pública, exerce atualmente as funções de Subinspetora-Geral das Atividades em Saúde. Docente convidada de diversas instituições de ensino superior nas temáticas de fraude, ética, integridade, conflitos de interesse, corrupção e crimes conexos, entre outras áreas sobre as quais é também cronista em vários órgãos de comunicação social e também é possuidora de obra científica publicada em títulos de referência nacionais e internacionais, é membro da direção do OBGEF, Observatório de Economia e Gestão da Fraude, e do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, OSCOT. Também teremos a Raquel Carvalho, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Escola do Porto, autora de várias obras em diferentes ramos do direito. Também contaremos com a participação do Dr. Rui Patrício, advogado, sócio da Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e associados. Professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, membro da direção executiva do Observatório Português de Compliance e Regulatório, co-coordenador do Barómetro das Estratégias Nacionais Anticorrupção. O evento está a ser gravado e posteriormente será disponibilizado na página do OBGEF. As pessoas podem colocar-nos questões que tentaremos responder e, obviamente, de uma forma sucinta face ao número de participantes que temos neste evento. Dito isto, gostaria de começar por perguntar ao professor António Maia se, no âmbito das suas atividades profissionais, no contacto que tem tido com alunos, formandos, profissionais, se nota alguma diferença cultural, alguma predisposição para aceitar ou não este tipo de mecanismo de prevenção, detecção e mitigação da fraude, corrupção e infrações conexas. Professor? Olá, obrigado, Dr. Patrick. Olá, cumprimento a todos, os colegas de painel e também quem nos está a acompanhar. E para não ser mais delongas, ainda a sua questão, que é uma questão de facto importante porque os instrumentos que nos são apresentados e os recentes diplomas normativos do final do ano, designadamente o Decreto-Lei 103/E de 2021, de 9 de dezembro, que cria o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que tem a função de coordenar, digamos assim, a prevenção e o controle e o acompanhamento da questão da corrupção nas organizações.
E a Lei 93 de 2021, de 20 de dezembro, que vem estabelecer o regime geral de proteção dos denunciantes, trazem consigo um conjunto de, digamos assim, imperativos, em termos de instrumentos, promotores da ética e da integridade. E tudo isto tem uma relação direta com a questão que acabou de colocar, que é, do meu ponto de vista, naturalmente, mais ou menos esta. Estes instrumentos, estes ou outros, mas estes parecem-me de facto interessantes, mas estes instrumentos terão a oportunidade de ser tanto mais eficazes ou tão mais eficazes quanto de facto existir, digamos assim, um alinhamento, uma predisposição para a sua adoção, como a questão que colocou suscita. Enfim, tenho trabalhado com estas questões da prevenção já há mais de 10 anos e a percepção que tenho em função dessa atividade é que há alguma mudança neste sentido, mas ainda há um caminho longo pela frente. Este caminho nunca estará terminado, é um caminho que terá sempre, digamos assim, terreno para avançar, e o primeiro passo, de facto, é o que refere, que é o alinhamento das pessoas. Eu acho que os instrumentos estão, digamos assim, lançados, parecem adequados, eles têm vários âmbitos complementares entre si. Temos instrumentos que, e aqui estamos a falar do Decreto-Lei 103/E de 2021, temos instrumentos no sentido de promover culturas de integridade nas organizações e pela primeira vez em Portugal esta obrigatoriedade estende-se ao setor privado. As entidades públicas e privadas com mais de 50 trabalhadores passam a ser obrigadas a dispor de um código de ética e de conduta, precisamente para promover, aprofundar essa cultura de integridade, manuais de boas práticas e dinamizar projetos, processos formativos, no sentido de alinhar as pessoas, ainda ao encontro da sua questão. Este alinhamento é fundamental, porque eu posso ter instrumentos muito bons em termos do seu potencial, mas se as pessoas não estiverem alinhadas, enfim, a experiência diz-nos isso, o mais provável é que não funcionem ou que funcionam de forma menos adequada. Esse alinhamento é fundamental. Mas estes diplomas, para lá de virem, digamos assim, criar esta obrigatoriedade destes instrumentos no sentido de promoverem e aprofundarem uma cultura de integridade, vêm ao mesmo tempo obrigar a que as entidades passem a dispor, públicas e privadas, de planos de prevenção de riscos de corrupção, ou seja, um instrumento complementar. Se os primeiros são instrumentos que visam promover, digamos assim, práticas adequadas do ponto de vista da integridade e do ponto de vista dos valores da ética, do ponto de vista da execução das tarefas das organizações, este plano é o documento que, complementarmente, deve levar as organizações a perceberem que, independentemente dos documentos que existam para promover a tal integridade, estão como sempre estiveram e vão estar, não vale a pena iludir esta realidade, vão estar expostas à possibilidade de terem nas suas, digamos assim, nas suas estruturas de recursos humanos, pessoas menos íntegras que podem estar em qualquer função, desde o dirigente máximo, passando pelo dirigente do departamento intermédio, até ao técnico, como eu costumo dizer, desde o presidente até a pessoa que controla as entradas. Todos devem ter esse alinhamento e todos têm o seu quadro de oportunidades para praticar atos menos adequados, contrários à ética e à integridade, contrários aos propósitos da organização. E, portanto, os planos de prevenção de riscos são o tal instrumento que complementa aos primeiros, no sentido das organizações refletirem criticamente sobre as várias atividades, perceberem, enfim, os potenciais riscos e, digamos assim, acautelá-los através da adoção de medidas de cuidado. E como ainda assim a possibilidade de existirem situações menos adequadas, mais desagradáveis, porque as pessoas, como na integridade,
podem continuar a existir e vão continuar a existir nas organizações, se tiverem oportunidade, mesmo com esses controlos, vão, pelo menos algumas, vão continuar a explorar, digamos assim, essas oportunidades, porque a ausência de integridade é alguma coisa que será, enfim, digamos assim, natural nestas pessoas. E este normativo traz-nos aqui um elemento novo para estas situações que ainda assim possam ocorrer e que a minha experiência diz-me que provavelmente vão ocorrer, que é os canais de denúncia, como a lei os define, para que, e uma vez que estes fenómenos, como sabemos, têm uma natureza tendencialmente oculta, ou seja, a maior parte das ocorrências não chegam nunca ao conhecimento de ninguém, desde logo porque quem as pratica vai ter todo o cuidado nesse sentido. Portanto, é dar a oportunidade para que quem está dentro da organização, se tiver conhecimento, ou o destinatário da sua ação, se tiver algum sinal, algum indício, alguma indicação, enfim, que possa estar associado a alguma coisa menos adequada, alguma irregularidade, alguma situação de fraude ou mesmo de corrupção, que saiba que existe um dispositivo onde pode confiar a informação, que essa informação que vai ser adequadamente tratada, no sentido de, também por essa via, enfim, se procurar, digamos assim, melhorar a gestão. Enfim, respondendo à sua questão, creio que há já alguns sinais de alinhamento, que ainda assim podem e devem ser trabalhados, e quanto maior for esse alinhamento, que nunca será perfeito, como é evidente, se calhar mais utilidade podem as organizações retirar destes instrumentos. Para finalizar, porque o tempo sei que é curto, deixem-me só dar uma nota muito concreta que aconteceu comigo no âmbito da minha atividade. Também não é essa a ideia, não vou expor a instituição, não é isso que está em causa, mas pouco tempo antes da adoção destes quadros normativos, eles são de dezembro, recebi um e-mail de um dirigente máximo de um serviço público, portanto um gestor de topo, muito lacónico, que muito simplesmente perguntava qual é a lei que obriga a que as instituições disponham de planos de prevenção de riscos de corrupção. E eu li aquilo 3 vezes e fiquei, não acredito que no século XXI um gestor público não tenha a noção que estes instrumentos têm um potencial de utilidade que vai muito para lá da obrigatoriedade de uma lei que exige ou que exija, melhor dizendo, a sua feitura. Na altura, a indicação foi de que havia e há recomendações nesse sentido. Entretanto, saiu a lei e tive a oportunidade de recuperar esse e-mail e responder. Agora já há uma lei, portanto, se era uma questão de falta de lei, ela está aí. E não sei se respondi à questão, ao desafio, mas era o que tinha a dizer em relação a esta questão e a este enquadramento normativo, que eu acho que é interessante, é potencialmente útil. Vamos ver como é que na prática funciona. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma resposta bastante abrangente, que nos permite também ter aqui um enquadramento de tudo que, no fundo, está em volta deste Whistleblowing System. Gostaria de abordar a doutora Ruth Serra numa perspectiva das autoridades de supervisão, designadamente de inspeções gerais, autoridades competentes. Como é que estas estão a preparar e vão atuar, considerando também a previsão da criação de um mecanismo nacional anticorrupção, uma entidade administrativa independente, com personalidade jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira, que desenvolverá a atividade no âmbito nacional do domínio da prevenção e da corrupção em infrações conexas. Doutora Ruth, gostaria que nos ajudasse aqui com esta perspectiva também. Muito boa tarde à nossa ilustre audiência e restantes palestrantes. Agradeço também o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje convosco e agradeço, por último, também a sua questão, Dr. Patrick Pita Simões. Convém, contudo, que, antes de mais, advertir aqui na nossa audiência que as opiniões que eu neste fórum manifestarei são realizadas a título pessoal, não me encontrando, portanto, em representação de qualquer entidade.
Feita esta declaração de intenções, começo por circunstanciar a questão que o Dr. Patrick acaba de me colocar. E, desde logo, importa referir que o enquadramento legal geral a que nos referimos. E é, de facto, desde logo, no preâmbulo da resolução do Conselho de Ministros número 37 de 2021, de 6 de abril, que aprova, como sabemos, a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, que, desde logo, se destaca a relevância, nomeadamente das inspeções gerais, mas também das inspeções regionais, para cumprimento dos desígnios daquela mesma estratégia. E eu passo a citar um breve parágrafo onde isto está claro, e que diz: numa perspectiva sistémica, serão convocados para a intervenção pressuposta nesta estratégia o aparelho legislativo, o sistema educativo, o setor privado, a administração pública no seu conjunto e, de modo particular, os órgãos com funções específicas de prevenção da corrupção, aqui se incluindo as inspeções gerais e entidades equiparadas e as inspeções regionais, assim como, na dimensão mais repressiva, o sistema judiciário. Portanto, à perspectiva de criação de uma verdadeira Agência Nacional Anticorrupção, se assim quisermos classificar o mecanismo de prevenção da corrupção, expressão que é utilizada na estratégia e é depois consolidada no Decreto-Lei nº 109/E de 2021, de 9 de dezembro, como Mecanismo Nacional Anticorrupção, prevê-se, precisamente no ponto 3 da estratégia, que tal organismo deverá ser uma entidade independente, operando em estreita articulação, precisamente com as inspeções sectoriais, e tendo como missão garantir a efetividade das políticas de prevenção da corrupção. E é o seguinte, ponto 4, que, em definitivo, concretiza este papel fundamental que as inspeções gerais têm no sistema de prevenção da corrupção, no interior da administração pública, que está materializado no facto de estas poderem integrar um mecanismo e os seus planos de atividade deverem ter uma forte componente de identificação de ações ou omissões, com reflexo no afrouxamento da ação preventiva em matéria da corrupção. Afirma-se ainda o trabalho que já é, atualmente, desenvolvido por estas entidades, nomeadamente em articulação com o Conselho de Prevenção da Corrupção. E baseados também num documento elaborado em 2018 pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, constata-se ainda a importância das inspeções gerais, nomeadamente na divulgação entre os serviços e organismos da respectiva área governativa, de exemplos de boas práticas que permitam, no fundo, informar medidas preventivas com vista à eliminação ou à mitigação dos riscos identificados e ainda valorizando uma visão mais abrangente dos organismos integrantes das várias áreas de inspeção, mas também do conhecimento próximo das realidades próprias de cada um, e aqui apontava-se no sentido do reforço, precisamente, do papel das inspeções sectoriais, portanto isto relembro já em 2018, enquanto garantes de uma permanente atualização dos planos de prevenção de riscos de corrupção e de infrações conexas. E ainda na senda dos desígnios da estratégia, no capítulo que trata da necessidade de reforço da articulação entre instituições públicas e privadas, afirma-se a necessidade de implementação ou de reforço de mecanismos de articulação e da criação de canais de comunicação privilegiados entre instituições que partilhem necessidades de informação ou interesses específicos, o que se verifica designadamente entre áreas inspectivas sectoriais, por exemplo, inspeções gerais e entidades equiparadas, também as inspeções regionais, a autoridade tributária ou mesmo a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Por fim, no que concerne às prioridades que estão identificadas na estratégia, em concreto a que está prevista no número 2, que diz prevenir e detectar os riscos de corrupção na ação pública, prevê-se também o reforçar do papel a desempenhar pelas entidades com natureza inspectiva do Estado, nomeadamente as inspeções sectoriais e regionais, órgãos e serviços de inspeção, auditoria e fiscalização, que tenham por missão o exercício do controle interno do Estado, enquanto garantes da permanente atualização também destes planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. Portanto, é neste enquadramento informador que se destacam as previsões específicas nesta matéria, que são constantes do Decreto-Lei nº 109/E de 2021, que dispõe sobre a criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção, mas também no seu anexo estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e ainda a Lei nº 93/de 2021, que estabelece o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações. Ora, aqui chegados, talvez seja oportuno voltar a delimitar a questão que me foi colocada. E ao invés centrar a minha intervenção no modo como as entidades de natureza inspectiva se estão a adaptar à nova realidade legislativa nesta matéria, resposta que confesso a ser séria se tornaria quase impossível fornecer, importará antes perceber
quais as obrigações a que estas entidades de natureza inspectiva estão efetivamente adstritas. E desde logo, como aliás acabei já de ilustrar, estas entidades são parceiros privilegiados da entidade que, de acordo com o Decreto-Lei 109/2021, deverá entrar em funcionamento no dia 18 de junho deste ano, portanto falo naturalmente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Com efeito, é isto que precisamente decorre, em especial das alíneas E, F, O do número 3 do artigo 2º, que versa sobre a missão e as atribuições do MENAC, e o número 2 do artigo 7º, que, sob a epígrafe Cooperação e Dever de Colaboração, estatui a possibilidade de, às inspeções gerais, serem solicitadas a execução de ações de inspeção e auditoria por parte de quem gere o MENAC. Por outro lado, as inspeções gerais vão também passar a integrar o Conselho Consultivo desta entidade, o qual detém, este Conselho Consultivo, naturalmente, competências de pronúncia sobre os instrumentos de gestão do MENAC e também pode apresentar sugestões e recomendações no âmbito das suas atribuições. Outro órgão do mecanismo que detém competências que devem ser articuladas com as inspeções gerais é a Comissão de Acompanhamento, no que se refere à garantia da eficácia da execução dos planos de atividades das entidades, às quais é aplicável naturalmente este regime jurídico, em matéria de prevenção da corrupção. Aliás, a própria Comissão de Acompanhamento do MENAC será composta por inspectores que serão indicados pelas inspeções gerais, devido ao artigo 15. A mesma lógica de composição sucede com um terceiro órgão do MENAC, a Comissão de Sanções. Portanto, neste quadro introdutório que tentei aqui traçar, ressalta desde logo a seguinte constatação. Sendo o regime geral de prevenção da corrupção aplicável também às inspeções gerais, enquanto entidades da administração direta do Estado, recai evidentemente sobre estas uma especial obrigação de cumprimento integral das disposições legais. E quais são então as disposições legais em matéria de prevenção e combate à corrupção, na acessão do artigo 3º do anexo do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que recaem sobre estas mesmas inspeções gerais? Ora, no que concerne às medidas de prevenção da corrupção previstas no regime geral, a necessidade de adotar e implementar programas de cumprimento normativo, os quais têm, como é sabido, requisitos mínimos, mas que, por força do que atrás afirmei, implica que, no caso das inspeções gerais, se alarga o espectro a medidas, ou melhor, o espectro de medidas a caber no âmbito destes mesmos programas, também designados como programas de compliance público. Ou seja, será necessário uma adequada gestão de riscos, a qual deverá estar prevista nos planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, os quais, por sua vez, devem ser comunicados, bem como os respectivos relatórios de execução aos serviços de inspeção da área governativa. O que é que esta circunstância em concreto significa? Significa que, sobre as inspeções gerais, recaem obrigações de eficácia interna, mas também externa, pois que elas próprias são destinatárias de um conjunto de obrigações a que outras entidades, por estarem também àquelas vinculadas, devem comunicar às inspeções gerais. Por outro lado, outra característica dos programas normativos das inspeções gerais, a existência de código de ética e conduta, de acordo com as regras aplicáveis e anteriormente definidas para os planos de prevenção de riscos, a existência de robustos sistemas de controle interno, com pelo menos as características que estão previstas no artigo 15 do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, a proatividade no âmbito da promoção de eventos de formação e da própria difusão do programa de cumprimento normativo, a previsão de um quadro sancionatório aplicável a incumprimentos que sejam detectados, que devem, por sua vez, estar previstos nos próprios códigos de conduta das inspeções gerais, vide a este respeito o número 2 do artigo 7º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, a capacidade de desenvolvimento de investigações internas, aqui uma modalidade nova, não confundir com, por exemplo, processos de averiguações que têm hoje uma configuração diferente daquela que o próprio Estatuto Disciplinar dava há uns anos e que está previsto na Lei de Trabalho e Funções Públicas, a designação do responsável pelo programa de cumprimento normativo, com as garantias de independência e com condições gerais de desempenho das suas funções, conforme também previsto no número 3 do artigo 5º do regime geral, o qual será necessariamente, de acordo com o disposto no número 2, um elemento da direção superior destas inspeções gerais. E a realização também de avaliações sistemáticas à eficácia do programa, um adequado registro de documentação da atividade e ainda a criação de canais de denúncia interna, mas também externa,
precisamente por se tratar de inspeções gerais, assim dita a linha F do número 1 do artigo 12 da Lei número 93 de 2021. Mais uma obrigação de eficácia interna, mas também externa. E precisamente por deverem dispor de canais de denúncia externa, deverão apresentar também, até março de cada ano, à Assembleia da República um relatório anual nos termos previstos no artigo 17 do Regime Geral sobre o tratamento que dispensaram às denúncias que receberam por este meio, portanto, pelo meio externo. A par destas obrigações, existem outras relativas à transparência administrativa, à gestão de conflitos de interesses, à acumulação de funções e a matérias respeitantes à contratação pública, que, com a publicação deste regime, são subtraídas ao espectro da denominada soft law, sendo que a sua violação passa agora a estar subsumida a um regime sancionatório que está previsto nos artigos 20 a 32 do Regime Geral e artigos 27 a 30 da Lei número 93 de 2021. Portanto, em conclusão, grande parte das obrigações constantes deste novo enquadramento jurídico pendiam já sobre as inspeções gerais. É evidente que, à semelhança do que sucedia com as restantes entidades da administração direta do Estado, a deficiente adoção ou mesmo a não adoção das mesmas não resultava em punição de natureza contranacional, como agora sucede. Mas podia já evidenciar, para dizer o mínimo, um grau de irresponsabilidade intolerável, considerando as suas competências de natureza inspectiva. Veja-se, a título exemplificativo, que as empresas públicas, por exemplo, da área da saúde, desde 2017, que são obrigadas a comunicar à respectiva Inspeção-Geral da área governativa os seus planos e relatórios anuais de auditoria interna, bem como os seus planos de prevenção de risco. Portanto, que sentido faria, nesse caso, em casa de ferreiro, ter espeto de pau? E permitam aqui o grau mais coloquial. Assim, o que de mais significativo encontramos neste novo acervo legislativo, no que às inspeções gerais concerne, é o facto de estas estarem simultaneamente obrigadas a adotar, implementar, monitorizar e avaliar medidas que têm eficácia interna, mas também externa, a que se somam naturalmente as responsabilidades de cooperação especial com o MENAC. E é um desafio que, estou certa, as entidades desta natureza especial saberão no futuro corresponder. E muito obrigada pela atenção, era o que tinha preparado para vos comunicar hoje. Muito obrigado, doutora Ruth. Agradeço esta perspectiva, que é bastante importante. Gostava de recordar às pessoas que podem nos colocar questões no chat, tentaremos responder. O objetivo é que não seja um evento muito longo, mas tentaremos fazer o melhor possível. Gostaria de perguntar à professora Raquel, até para introduzir aqui uma outra perspectiva também, como devemos, entidades públicas e privadas, conjugar os direitos e deveres previstos no Regime Geral da Proteção dos Denunciantes de Infrações com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, bem como também com o Código de Contratação Pública, que tem aqui também alguns aspectos de detecção e evidência de irregularidades. Professora? Muito obrigada, Dr. Patrick. Agradecer o convite impõe-se e saudar a audiência, os meus colegas de painel. Pois este regime da proteção denunciante, no que me diz respeito em particular na área jurídica, faz confluir várias questões muito interessantes. Por um lado, a questão que coloca sobre os deveres, mais os deveres do que os direitos, mas mais os deveres dos recursos humanos da administração pública e em particular, quando isto se liga a recursos humanos de entidades adjudicantes e que, portanto, utilizam as regras da contratação pública, em que, como saberão com certeza, as preocupações do combate à corrupção são igualmente estão bastante presentes e é uma preocupação da União Europeia. Aliás, não só a diretiva, mas depois também a nossa lei interna, talvez a primeira temática que inclui como uma temática relevante para efeitos do regime da proteção do denunciante é precisamente a questão da contratação pública. Eu diria que neste contexto, e para tentar, enfim, cingir-me um bocadinho à sua pergunta, aquilo que as entidades públicas, que em grande medida já têm mapas de risco, códigos de conduta, etc., vão ter é de aprofundar um bocadinho, porque a opção do legislador não foi criar um novo dever funcional
para os trabalhadores em funções públicas, e eu recordo que o conceito de trabalhadores, ou pelo menos vou chamar-lhe de trabalhador para efeitos de uma facilidade da exposição, porque não é só o conceito de trabalhador que está aqui implicado. O conceito é bastante amplo, portanto o âmbito subjetivo da proteção do denunciante é bastante amplo, mas no que diz respeito aos trabalhadores em funções públicas, o legislador não optou por alterar a Lei de Trabalho em Funções Públicas e consagrar um novo dever, designadamente um dever de denúncia. Aliás, todo o regime dos deveres funcionais dos trabalhadores em funções públicas, que agora designados trabalhadores em funções públicas, antes funcionários públicos, tem vindo a ser no sentido de acabar com deveres de denúncia. Há apenas a obrigação de comunicação ao Ministério Público do conhecimento da prática de infrações penais, e mesmo isso é bastante discutível por causa da densificação do que seja uma infração penal, ou pelo menos o conhecimento por parte do trabalhador. A questão que coloca-se mesmo é de saber, por exemplo, se dentro do conceito ou âmbito de deveres pré-existentes, como seja, por exemplo, o dever da prossecução do interesse público, ou o dever de zelo, ou mesmo o dever de lealdade, podem encontrar respaldo ou ser respaldo para uma denúncia. É evidente que todos os trabalhadores em funções públicas estão obrigados a cumprir a lei, mas isso, como nós temos vindo a ver ao longo dos tempos, não é suficiente para de vez em quando, ou com alguma frequência, a lei não ser cumprida e até se gerarem situações bastante graves de incumprimento. A lei que transpôs a diretiva centrou-se essencialmente, como o próprio nome indica, na proteção do denunciante, instituindo mecanismos diversos de proteção, inclusive protegendo o denunciante do possível cometimento de uma infração disciplinar por denunciar. É claro que isto tem de ser tudo visto com alguma, eu diria casuisticamente, porque também pode haver denúncias caluniosas e essas não são protegidas, como é evidente. E há ainda um outro aspecto que eu percebo que não esteja tratado na lei de proteção do denunciante, mas que, enfim, o ordenamento jurídico não é só uma lei, é um conjunto de muitas normas e de muitas leis, e que significa a necessidade de conciliar alguns interesses. Eu vou dar um exemplo que se pode colocar na prática com alguma frequência. Nós sabemos que a lei protege o denunciante designadamente através do mecanismo do anonimato, não é? Portanto, pode haver uma denúncia anónima de um infrator, e no caso da contratação pública isso pode surgir a propósito, enfim, de numerosas situações, acessos indevidos, por exemplo, a plataformas de contratação pública enfim, saídas de informação indevidas sobre propostas de um concorrente para o outro, por exemplo, acessos indevidos, alteração de propostas já fora de tempo por algum funcionário, ou mesmo mecanismos, ou melhor, atuações ao nível da corrupção, e, portanto, há um mecanismo do anonimato. E se for um outro funcionário ou um outro trabalhador da entidade adjudicante, isso consubstanciará, entre outras coisas, uma infração disciplinar naturalmente, além de outro tipo de responsabilidades. E a questão que eu coloco é, levantado um processo disciplinar, organizado um processo disciplinar ao denunciado, deverá manter-se em absoluto o anonimato do denunciante, por exemplo. Não terá direito, no exercício do seu direito de defesa, de conhecer quem o denuncia. São questões que vão ter que ser tratadas muitas vezes casuisticamente, porque é verdade que a intenção do legislador é retirar a coação externa por parte dos trabalhadores, e aqui refiro-me aos trabalhadores em funções públicas, que os impeçam de evidenciar situações de ilegalidade grave, e, portanto, instituindo mecanismos de proteção, e muito bem, mas nós também temos todos noção de que podem existir denúncias erradamente motivadas. E isso pode, por exemplo, num mecanismo
de conciliação de direitos por um lado e direitos por outro, resolver até ou pacificar muitas vezes situações que poderiam ser mais problemáticas. Não quero com isto dizer, obviamente, que estou aqui a sustentar a defesa dos infratores, e digamos assim, como é que é dizer, a defender os infratores face aos denunciantes, nada disso. O que estou a dizer é que, como todos nós sabemos, quem é alvo de um processo disciplinar, e estou só a falar neste domínio, tem um conjunto de garantias, que são garantias desde logo baseadas até na Constituição e que devem manter-se, como é evidente, e portanto algumas das proteções do denunciante, e referi-me apenas à questão do anonimato, podem eventualmente em dados momentos ceder o lugar ou ceder parcialmente o lugar. Isso pode ser feito de várias formas, pode ser feito, por exemplo, mantendo-se durante mais tempo reserva do processo disciplinar, por exemplo, não é? Porque também é preciso equacionar o que é que acontece ao denunciante que erradamente ou maliciosamente denuncia. E, portanto, esse também comete, nessas circunstâncias, uma infração disciplinar. E, portanto, há aqui digamos assim, uma confluência de regimes que tornam, na minha perspectiva, toda esta temática não só fascinante, por um lado, mas, por outro lado, no dia-a-dia e, designadamente, para quem tem, por exemplo, de resolver processos disciplinares, dirigir processos disciplinares, decidir processos disciplinares, algo bastante problemático. E para terminar, preocupa-me um bocadinho não ter encontrado propriamente uma solução para as situações em que o denunciado deve ser aquele que recebe as denúncias, porque isso pode acontecer. Pode acontecer que o infrator seja a pessoa que está designada para receber as denúncias. E isso pode ser também um problema em termos da organização da administração pública e da entidade adjudicante quando estamos a falar de contratação pública. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Gostava de não demorar muito mais, por isso passo a palavra ao Dr. Rui Patrício, a quem eu agradeço por estar connosco, sabendo que tem compromissos profissionais, que gostaria de dar esta palavra, sem dúvida. Muito obrigado. Dr. Rui Patrício, gostava de que nos falasse um pouco, ou temos falado aqui um pouco de direitos e deveres inseridos num contexto profissional, mas em que circunstâncias deve a denúncia chegar às autoridades criminais? Gostava que nos pudesse dar aqui algumas luzes e elucidar estas questões. Antes de mais, boa tarde a todos, bom fim de tarde a todos. Dr. Patrick, muito obrigado e obrigado pelo convite e as minhas saudações a si e aos meus outros companheiros de painel. Peço desculpa do cenário, mas como já perceberam, estou dentro do automóvel e, portanto, não é o cenário mais bonito. Indo diretamente ao ponto e sendo breve, até seguindo a exortação do Dr. Patrick, que se deseja que o webinar seja não muito longo, eu diria que as denúncias no âmbito do regime que resulta da Lei 93 de 2021 chegam às autoridades de investigação criminal em 3 situações. Se houver uma divulgação pública, elas chegam lá por definição, e em regra, a não ser que seja um crime particular ou semipúblico, mas se for um crime público, isto é, se a matéria que é denunciada puder configurar um crime público, a aquisição da notícia do crime conduz à abertura do inquérito por parte das entidades, que são essencialmente o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal. Esta é a situação mais óbvia, embora mais residual, por uma razão que já direi à frente qual é. As outras 2 situações em que as denúncias chegam às autoridades de investigação criminal são ou a denúncia externa dirigida diretamente a essas entidades, ou o resultado de uma investigação levada a cabo pela entidade no âmbito da qual foi feita a denúncia, que depois, feito o apuramento, se quiser uma averiguação ou uma investigação interna, resolve comunicar os resultados dessa averiguação ou dessa investigação às autoridades de investigação criminal. Só uma nota prévia para dizer que, como todos sabem, a lei, aliás, na senda da diretiva que transpôs, estabelece uma regra de precedência entre meios de denúncia e, portanto, deve preferir a denúncia interna, e só em certas circunstâncias está o denunciante legitimado a partir para a denúncia externa, e só em certas circunstâncias é que está legitimado para partir para a divulgação pública.
E quando digo legitimado, é no fundo fazer a denúncia por uma dessas três formas, podendo beneficiar da proteção que a lei lhe confere. Ora, isto significa que, pelo menos segundo esta regra de precedência, se depois não entrarmos na análise e na decantação dos regimes, poderia pensar-se que a maior parte das situações se traduzem em denúncias internas, e depois essas denúncias internas levam a um procedimento dentro da organização, e depois, porventura, o resultado desse procedimento é comunicado às autoridades. E só depois, noutras circunstâncias, em menor número de situações, é que haveria denúncias externas. E só depois, residualmente, é que haveria divulgações públicas. Eu diria que esta primeira ideia, que pode resultar de uma primeira abordagem, está tendencialmente certa quanto às divulgações públicas, isto é, as divulgações públicas são por definição residuais, mas já não estará tão certa quanto às denúncias externas, porque se nós formos ver no artigo 7º da Lei 93 de 2021, as circunstâncias em que o denunciante está habilitado a fazer uma denúncia externa, beneficiando da proteção da lei, chegaremos à conclusão que essas situações, enfim, não fiz um levantamento estatístico das hipóteses que posso configurar, mas eu diria que são pelo menos metade ou mais de metade das situações que se podem configurar. E, portanto, a regra da precedência existe, mas se formos ver os requisitos para uma denúncia externa legítima, digamos assim, veremos no artigo 7º da lei que esses requisitos são bastante amplos e, portanto, existem inúmeras situações nas quais o denunciante pode recorrer à denúncia externa, sendo que uma dessas situações é, por definição, os casos em que a matéria denunciada constitua crime ou constitua contornação punível com uma coima superior a 50 mil euros. E, portanto, se constituir crime, por definição, nem é preciso verificar os outros requisitos, pode recorrer-se a uma denúncia externa. Mas há muitas outras. Se, por exemplo, não houver um canal de denúncia, se, por exemplo, o denunciante tiver legitimamente razões para supor que não vai haver desenvolvimento ou desenvolvimento útil ou adequado da sua denúncia interna, ou se não tiver o feedback, e a expressão é minha, peço desculpa pelo estrangeirismo e pela simplificação, mas se não tiver o feedback que a organização tem que lhe dar nos termos do artigo 11 da lei, portanto, há muitas situações em que o denunciante está habilitado a fazer uma denúncia externa e, em muitos desses casos, fala às entidades de investigação criminal. E, portanto, eu diria que talvez estatisticamente possamos, ou melhor, talvez possamos imaginar que no futuro estatisticamente o maior número de situações em que a denúncia vai chegar às autoridades de investigação criminal são casos de denúncia externa, em que o denunciante opta, e nestes casos o artigo 7º opta legitimamente por levar a denúncia diretamente às autoridades, e essas autoridades são, como já disse, o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, ou, em circunstâncias especiais, o MENAC ou o MENAC, nomeadamente quando os visados pelas denúncias forem entidades competentes, nos termos do artigo 11, inclusive o próprio Ministério Público. Portanto, das três situações que eu identifiquei inicialmente, já referi duas, as situações de divulgação pública ou as situações de denúncia externa. Só uma nota antes de ir à última situação. Nestas situações de denúncia externa, temos que abrir temos que fazer graficamente uma setinha para incluir as situações de denúncia obrigatória, porque nos termos da Lei 93 de 2021, e aliás não era preciso estar lá, mas está ressalvada as situações de denúncia obrigatória nos termos do Código de Processo Penal. E essas situações de denúncia obrigatória nos termos do Código de Processo Penal são as previstas no artigo 242 do Código de Processo Penal, nos termos do qual qualquer funcionário, na seção do artigo 386 do Código Penal, está obrigado a denunciar crimes de que tenha conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas. E, portanto, nessas situações, nas situações em que o denunciante é um funcionário na seção do 386 do Código Penal e a matéria que está ali em causa é uma matéria com possível relevância criminal, cujo conhecimento adquiriu no exercício de funções ou por causa delas, nem se põe o problema da precedência e de como funciona a precedência nos termos do artigo 7º da lei. O que deve acontecer é logo uma denúncia externa, porque aí há uma denúncia, ou uma obrigação de denúncia emergente desse artigo do Código de Processo Penal. Portanto, fechado esta chaveta, ou esta subchaveta, eu diria duas ou três palavras em breves minutos sobre a situação, que é aliás a situação mais problemática do ponto de vista jurídico, na minha visão, que é a situação em que a denúncia é interna e em que a organização, no seio da qual essa denúncia é feita, desenvolve um conjunto de atividades
no sentido de apurar se aquela denúncia tem fundamento, se não tem, o que é que se passa, quais são os factos e, eventualmente, de tirar daí consequências, nomeadamente consequências internas, que podem ser de várias ordens. E imaginemos a situação, e poderão ser várias, em que durante ou no final desse processo de investigação, a organização, seja uma sociedade comercial, seja uma pessoa coletiva pública, seja o que for, conclui pela possibilidade ou pela indiciação de uma matéria que pode ter relevância criminal. A questão que se coloca é se existe uma obrigação da organização de comunicar essa matéria às autoridades de investigação criminal. Repare-se, embora seja óbvio, mas às vezes os óbvios têm que ser sublinhados, eu não perguntei se pode comunicar. Poder evidentemente pode. O que eu perguntei é se tem a obrigação de. Qual é a questão que responder a esta pergunta que eu acabei de enunciar suscita? É a questão da proibição da autoincriminação. E porquê? Porque podem ocorrer várias situações em que o que se apurou no âmbito dessa investigação desencadeada por uma denúncia interna pode redundar também a responsabilidade da pessoa coletiva, independentemente da forma jurídica que essa pessoa coletiva assume. Ou seja, uma matéria denunciada, por exemplo, sobre um trabalhador, sobre um dirigente, pode também, por força das regras do artigo 11 do Código Penal, redundar em responsabilidade da pessoa coletiva. E nesse caso, a pessoa coletiva estaria a comunicar às autoridades o resultado de uma investigação sua que poderia acarretar para si a sua própria incriminação. E isso esbarra, se vejo bem, com o chamado privilégio da autoincriminação ou a proibição da autoincriminação. E, portanto, eu responderia sem grandes hesitações à minha pergunta pela negativa, isto é, sempre que o resultado de uma investigação interna conduzir a um apuramento de factos dos quais possa resultar a incriminação da própria organização, a organização não tem essa obrigação. Uma última nota breve para dizer o seguinte: este problema poder-se ter resolvido se a Lei 94 de 2021, que faz par com esta Lei 93 de 2021, portanto a 93 de 2021 transpõe o regime do whistleblowing, o regime dos denunciantes, e a Lei 94 de 2021 aplica introduz nossa ordem jurídica um conjunto de medidas que estavam previstas na estratégia anticorrupção. Relativamente à existência de programas de cumprimento normativo, e esta matéria do whistleblowing integra, por definição, o programa de cumprimento normativo, a Lei 94 de 2021 poderia, não o fez, mas poderia, aliás, em harmonia com o que estava previsto na estratégia, ter estabelecido que a adoção de programas de cumprimento normativo é uma causa de exclusão da responsabilidade penal das pessoas coletivas. Se assim fosse, nós podíamos, por essa via, resolver o problema da proibição da autoincriminação. No entanto, a lei deu um passo atrás relativamente ao que estava na estratégia e não considera causa de exclusão da responsabilidade, mas apenas causa da atenuação. E, portanto, o problema da autoincriminação não fica resolvido. De qualquer modo, e termino, não podendo obrigar-se a pessoa coletiva, a organização, em casos de onde resulta sua autoincriminação, a comunicar às autoridades, naturalmente, e por força das regras do artigo 7º, que quebram a regra da precedência entre a denúncia interna e a denúncia externa, nada impede o denunciante, nesses casos, de ele próprio recorrer à denúncia externa e, portanto, ele próprio dirigir-se, nomeadamente através dos canais de denúncia, que essas entidades de investigação criminal também têm que criar às entidades de investigação criminal, a saber, o Ministério Público, aos órgãos de polícia criminal. Muito obrigado, Dr. Rui Patrício. Muito interessante, ou muito importante também trazer aqui a discussão e a análise da perspectiva do direito penal e processual penal. Iremos agora dar início ao segundo painel, moderado por Filipe Pontes, Manager de Auditoria Interna num grupo segurador multinacional, um profissional com mais de 20 anos de experiência nos setores da banca e dos seguros, docente convidado em vários cursos de auditoria e gestão de fraude. É atualmente presidente do Conselho da Especialidade do Colégio de Auditoria da Ordem dos Economistas e membro da direção do Observatório de Economia e Gestão da Fraude. Passo a palavra ao Filipe, muito obrigado. Obrigado, Patrick. Muito boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez poder colaborar neste evento organizado por duas organizações com as quais eu colaboro e respeito e partilho já há algum tempo o trabalho e a sua divulgação também nestes meios e nestes fóruns. Cabe então o prazer e o privilégio de apresentar este segundo painel com o tema a implementação e o tratamento
Vamos então apresentando os palestrantes deste segundo painel. Temos Alexandre Sousa Pinheiro, professor da Universidade Europeia, autor e formador de diversos ramos de direito, CEO da AESP. Alexandre Sousa Pinheiro, formação e consultoria, doutorado em privacidade e proteção de dados, foi vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados e é atualmente vogal da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, CADA. O segundo, Luís Fonseca, é coordenador de segurança económica em uma empresa multinacional, é colaborador da Nova Compliance Lab, mestre em auditoria, pós-graduado em gestão e direção de segurança, pós-graduado também em direito de proteção de dados, tem vários artigos e comunicações publicadas, assim como é orador e informador em regulamento de proteção de dados e em áreas de compliance, Data Protection Officer. E por último, Wojtek Simankiewicz, partner da Closa Consulting, empresa de Data Science. E, portanto, começando então na ordem em que apresentei, começaria então aqui por colocar ao Dr. Alexandre Sousa Pinheiro uma questão. Portanto, nós já estamos aqui, portanto, já ultrapassando aqui a fase das melhores práticas, dos direitos e dos deveres, e passando aqui para a implementação e para o tratamento. A primeira questão que colocaria seria, então, como articular o RGPDI com o RGPD e que cuidados se devem ter no tratamento de uma denúncia. Passava então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, os meus cumprimentos a todos, aos colegas de painel e também aos participantes nesta iniciativa. E o problema começa exatamente por aí. Toda esta matéria do RGPDI, vamos agora falar assim para dar uma tónica mais familiar a este tema, é uma diretiva e ao mesmo tempo também uma legislação onde o caráter informacional é muito forte. Portanto, aqui nós estamos a falar de informação pessoal ou de informação praticada por indivíduos aos quais se vai aplicar, evidentemente, a legislação dos denunciantes e da proteção dos denunciantes, mas não deixa de se aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, aqui nós vamos ter que tomar em consideração, essencialmente, aquele que é o dispositivo base do regulamento do RGPD. Estou a lembrar-me do artigo 5º, que vai manifestar-se ao longo de toda esta legislação. Gostava de dizer que, relativamente à proteção de dados, ela faz parte do âmbito de aplicação deste RGPDI, não é? E está previsto aqui na Lei 63/2021. O que significa que, se houver uma suspeita relativamente à prática de atos ilícitos relativos à proteção da privacidade, dados pessoais e de matéria de cibersegurança, faz parte do âmbito desta Lei 63/2021 a possibilidade de denúncia ou de divulgação pública dentro das 3 dimensões que já foram referidas em momento anterior. Por outro lado, nós, quando estamos aqui a falar da Lei de Proteção de Denunciantes, não podemos esquecer que os princípios fundamentais do Regulamento de Proteção de Dados são aplicáveis, nomeadamente o princípio da finalidade. Portanto, nós temos aqui necessariamente uma aplicação do princípio da finalidade no que diz respeito à matéria da confidencialidade, e eu dou aqui um exemplo que me parece fundamental para percebermos esta matéria. Deve existir apenas a conservação do ato denunciado quando ele faz parte do âmbito de aplicação aqui da Lei 63/2021 ou da diretiva que é transposta.
Caso contrário, deve existir uma imediata eliminação da informação que foi transmitida. E isto pretende-se chegar a este elemento, porquê? Porque um canal de denúncia ou um canal de transposição de informação em que haja eventuais ilícitos pode ser utilizado para uma finalidade que nada tenha que ver com o que estamos aqui a tratar. Por exemplo, com referências de natureza pessoal, com referências de natureza amorosa e com elementos desta ordem. Portanto, aqui esta informação não deve sequer ser conservada. Portanto, aqui não estamos perante uma informação que mereça a tutela nos termos da Lei 63 de 2021. O que vai acontecer é que temos que ter em atenção as matérias relativas à conservação da informação, e à conservação da informação quer em estruturas administrativas privadas, quer em estruturas administrativas públicas. Toda a matéria do artigo 32 do RGPD relativa à segurança da informação é aqui aplicável. Portanto, é aplicável no âmbito do RGPDI, portanto não podemos simplificar o modo como vamos transmitir e conservar esta informação. Vamos poder aplicar modos de conservação de denúncia, como a gravação e a conservação em ata, ou a conservação através de gravação, desde que haja um consentimento, e o consentimento aqui é também extraído nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E fundamental também para esta temática é o sabermos que, dentro do tema dos dados pessoais e das denúncias, não podemos incluir ou não podemos excluir matérias de segredo. E aqui a Lei 63 de 2021 estipula que há aqui matérias de segredo que devem ser respeitadas, mesmo no âmbito desta temática da identificação de denúncias. É importante termos em consideração também, a professora Raquel Carvalho tocou no assunto, que não são apenas os trabalhadores, quer em funções públicas, quer os trabalhadores privados, que são abrangidos por esta legislação, mas isto também diz respeito a fornecedores, a voluntários, a estagiários e a um conjunto de outros participantes na vida das empresas e das instituições públicas. Portanto, aqui a implementação desta temática da Lei 63 de 2021 vai passar pela identificação clara dos canais de denúncia e também dos modos de divulgação que têm, como o Dr. Rui Patrício referiu, que têm um encadeamento, portanto não se pode começar por uma lógica final, mas isto não significa que o canal, ou melhor, que a lógica da não identificação do denunciante seja uma regra única. Portanto, pode o próprio denunciante, e a lei admite, pode o próprio denunciante ter vantagem em identificar-se,
ou pode haver aqui as situações que também já foram referidas, de denúncias que não têm um caráter, identificado a um ilícito, mas que podem até basear-se em figuras que existem no direito administrativo. Por exemplo, nós no direito administrativo, quando falamos em impedimentos ou falamos em situações de suspeição, falamos em inimizade grave. Ora bem, esse é um tema que não pode deixar de ser referido aqui a propósito da aplicação desta temática. Evidentemente que não o encontramos aqui espelhado de uma forma direta, mas não podemos furtar-nos a essa interpretação. Da mesma maneira que a questão de direito administrativo também, que foi colocada pela professora Raquel Carvalho, relativamente ao problema de como é que quem recebe a denúncia pode ser o próprio denunciado, nós aqui temos que incluir uma possibilidade de interpretação através da figura do impedimento. Portanto, terá que existir qualquer elemento desta natureza. Pelo menos é uma sugestão que faço, mas que leva a que todos estes elementos, quando se está a estabelecer a implementação e a fixar a lógica dos canais de denúncia, tenha que ser tomado em consideração. Portanto, não vai ser uma matéria fácil, porque se para implementar o RGPD nós temos os problemas que temos, agora aqui estamos a implementar o RGPDI com a acumulação do RGPD. Vai ser uma tarefa que vai pedir de nós um trabalho bastante desenvolvido. Muito obrigado e deixo aqui a resposta. Muito obrigado pela sua resposta e pela forma clara como expôs enfim, o longo trabalho e a dificuldade que temos neste trabalho e no caminho a fazê-lo em relação ao seu tratamento, mas falou e lançou e acabou exatamente por falar da implementação e dessa implementação. Eu passaria então aqui para o Luís Fonseca e fazia-lhe aqui uma pergunta, enfim, do ponto de vista da implementação. Quais são, na sua opinião, os fatores críticos de sucesso que se devem considerar na implementação de um canal de denúncia? Ou do canal de denúncia? Muito obrigado. Luís, estás sem som. Exatamente, não tem pressa. Bom, começo por agradecer ao Filipe a questão e agradecer também à organização, aos colegas palestrantes e a todos quantos assistem. Sobre os fatores críticos de sucesso para a implementação de canais de denúncia, a forma como eu vejo esta questão é que o canal de denúncias é parte integrante de um sistema de conformidade que deverá já existir ou de ser implementado nas organizações. Este sistema tem como ponto de partida um código de ética que pretende ser um forte contributo para a preservação dos valores de uma organização. Também pretende contribuir para desincentivar comportamentos desviantes, reforçando assim a cultura ética das organizações, através do dever profissional e da responsabilidade pelo bem comum. É também um forte contributo para a boa reputação da entidade e um fator essencial para a sua performance, para os seus bons resultados que se pretendem que sejam duradouros, assim como um contributo para o bem-estar de todos os que se relacionam com a organização, seja uma pessoa interna ou externa à organização. E também pretende contribuir para a sustentabilidade e para a perenidade da organização. No sentido de se viver a ética, a sua sensibilização não deverá ser descurada, devendo-se dar a conhecer e procurar obter a adesão das pessoas aos seus princípios. No mesmo sentido, as decisões tomadas por cada uma das pessoas que integra a organização deverão ser consistentes com os objetivos comuns, coerentes, de bom senso e de respeito mútuo, por forma a garantir-se o profissionalismo, a motivação e o seu contributo para o sucesso organizacional.
E porquê é que eu estou a falar tanto em ética? Porque, em sentido inverso, os comportamentos incorretos contribuem para prejudicar a organização. Portanto, a cultura ética da organização é assim fundamental para promover e facilitar a utilização correta do canal de denúncias, sempre que se justifique, de forma fundamentada e de boa fé. Para compreendermos melhor o papel do canal de denúncias na organização, é também importante termos presente o seu contributo para melhorar a organização. Por exemplo, se pensarmos num risco de incêndio, temos um sistema de alarmes que podem ser detectores de incêndio. Também existem indicadores de atividade que são usados para controlar a performance da atividade e que permitem identificar o que não está a correr bem, para que possam ser tomadas as medidas necessárias para resolver essa situação. Um outro caso, uma reclamação, é uma forma de dar a conhecer que alguma coisa precisa de ser melhorada. Também hoje temos a prática de avaliarmos serviços, produtos, com comentários e ratings que permitem a sua melhoria. Tudo isto, aquilo que eu pretendo é desmistificar a utilização do canal de denúncias e o desconforto de fazer a denúncia. Portanto, no caso do canal de denúncias, o seu âmbito reveste-se de uma maior importância, porque tratam-se de irregularidades que podem ter um elevado impacto na vida das pessoas e da própria organização. Portanto, de forma similar aos exemplos que referi, de alertas já usados para identificar o que possa não estar a correr bem, o canal de denúncias permite alertar para irregularidades que muitas vezes não estão cobertas pelo controle interno. No geral, as organizações têm funções e processos de controle, no entanto, existe quem os consiga contornar. E se não existir algum indício, é muito difícil identificar essa forma de contornar as regras e o controle. Mas através da denúncia, esta pode permitir identificar esses indícios e depois a organização atuar de forma a minimizar esse risco. Um canal de denúncias eficaz tem, assim, a capacidade de tornar o invisível visível. As entidades que não implementarem corretamente esses canais, estou a convidar os denunciantes a denunciarem canais externos, como referiu o Dr. Rui Patrício, perdendo, por um lado, a capacidade de resolver ou corrigir no imediato alguma situação, perdem também o controle da informação e podem estar sujeitas às inspeções das autoridades. Também devo referir que o custo, e depois o engenheiro Wojtek há de falar disso, de toda uma estrutura de gestão de um canal, acaba por ser supérfluo quando comparado com o custo de não ter um canal, ou deste não responder às exigências da lei ou à confiança de quem o deve utilizar, tanto ao nível de perdas para a organização, como pelo risco de coimas que podem ser bastante significativas. Como temos muito pouco tempo para terminar, vou referir alguns dos requisitos que considero serem fundamentais para uma implementação de sucesso. Já referi a importância do código de ética, do contributo do canal de denúncias para minimizar os riscos e dissuadir práticas irregulares, também o seu contributo para melhorar o controle interno e, da mesma forma, prevenir irregularidades futuras através da sua dissuasão ou também através da detecção atempada dessas irregularidades. É também importante referir a importância das ações de formação e de sensibilização e também da comunicação do canal a todas as equipas da organização, assim como é fundamental que a organização tenha uma equipa competente, munida com recursos necessários, com capacidade para assegurar a boa gestão do canal de denúncias, com autonomia e independência para tratar as denúncias. O canal tem que ser seguro e credível, é por isso necessário garantir a cibersegurança, um tema tão em cima da mesa hoje. Também todas as pessoas, todos os interessados na organização têm que saber qual é o âmbito do canal, como é que se acede, onde é que ele se encontra, como é que o utiliza. O direito à informação deve ser claro e transparente. É também muito importante a existência de um regulamento que explique o que cada categoria de denúncia significa, como preencher, como assegurar que a informação que ela é registada possa permitir dar seguimento à investigação. Essa informação deve ser fundamentada com objetividade e evidências. O regulamento deve também informar quem são os responsáveis pelo tratamento, os prazos, a possibilidade do anonimato, a garantia de confidencialidade, a proibição de retaliação, a presunção de inocência, tanto do
da pessoa que denuncia como da pessoa denunciada e todas as pessoas que acabam por intervir no processo de tratamento. Como o professor Alexandre Pinheiro referiu, tem que estar em conformidade com o RGPD. É também importante a disponibilização de factos com esclarecimentos sobre a lei laboral, a penal, o RGPD e outras leis que suportam o tratamento das denúncias. Também é um tema bastante cinzento, pelas limitações todas que estão presentes. Também deve comunicar os contactos das autoridades para as denúncias externas, a possibilidade do diálogo anónimo entre o denunciante e as pessoas que tratam as denúncias, e também a possibilidade do canal receber variados formatos de ficheiros. Para concluir, muito rapidamente, é fundamental demonstrar que todas as denúncias são tratadas, sempre possível dentro dos 3 meses previstos, e caso sejam provadas as irregularidades, que estas depois deem origem a consequências. Isto é importantíssimo para a credibilidade do canal, cumprir a sua função como contributo para detectar, investigar, sempre com o fim último de dissuadir comportamentos ilícitos, protegendo também assim a empresa, os colaboradores e a sua sociedade e a nossa sociedade em geral. Obrigado. Muito obrigado. De facto, são inúmeros os fatores críticos de sucesso e são inúmeros também os requisitos para que tudo no final corra como é o desejado e como foi desejado pelo legislador, como está vertido no documento, na legislação, para que no fundo não se perca caminho com falhas processuais, com falhas de divulgação. São de facto imensas as partilhas que são interessantes e agradeço ao Luís por ter feito, e é fundamental todas elas serem sublinhadas e todas elas serem mapeadas para que sejam cumpridas e implementadas. E passava então para a última intervenção neste segundo painel e último painel e última intervenção, no fundo, passando a palavra para o Wojtek, no fundo para nos dar um bocadinho mais uma visão prática de como poderá ser uma solução tecnológica, quais serão de facto como o Whistleblowing System pode ter e, portanto, no fundo falarmos um bocadinho mais sobre uma implementação no sentido prático. Passava então a palavra a Wojtek. Obrigado. Obrigado, Filipe, e obrigado a todos os outros que, enfim, falaram e que enumeraram aqui alguns pontos muito importantes. Enfim, desde logo, a precisão da minha linguagem pode não ser ao mais alto nível do ponto de vista da lei, portanto, desde se eu trocar aqui alguma palavra, enfim, peço desde logo desculpa, mas de facto, é assim, o que é que nós vimos aqui? Eu gostaria de começar esta intervenção com o seguinte: o Dr. António Maia, aquilo que nos deixou a nível de sabor é promover uma cultura da integridade, e agora com o aparecimento e com a transcrição da diretiva para a Lei 93 de 2021, será que ela é mais obrigatoriedade versus a utilidade? Portanto, qual é o potencial utilidade desta lei? Portanto, e de que forma é que conseguimos cumprir, enquanto empresas ou enquanto instituições, institutos públicos, com todas as exigências que essa lei, enfim, impõe sobre nós. E, portanto, quando falamos de empresas com mais de 50 trabalhadores no tecido português, de facto, ter mais uma obrigatoriedade de um canal com tanta exigência e com multas que vão, enfim, podem ir até 200 e tal mil euros, de facto, como é que um empresário, como é que uma empresa pode reagir a isso e como é que pode abraçar esta lei e, de facto, ver a utilidade dela. E, portanto, do nosso lado, e nós somos uma empresa portuguesa, nós fomos motivados, desafiados há 1 ano e qualquer coisinha sobre esta temática, e vimos desde logo que esta lei, esta obrigatoriedade vai trazer um desafio para o tecido empresarial português de a cumprir. Desde o RGPD, que, enfim, tem os seus os princípios, seja da enfim, conservação da informação, tem que eliminar em determinadas datas a informação que é sensível, até cumprir com feedbacks ao denunciante no momento certo, seja 7 dias depois, 3 meses depois, e gerir todo esse processo, e essa gestão cabe a pessoas, aos recursos humanos, ou cabe ao gestor das denúncias, ao compliance officer ou alguém, enfim, colocado nesta posição, que também é uma matéria nova e que vai precisar de formação. Portanto, tudo isso parece-me ser um tema complexo, e então aquilo que nos propusemos é ok, enfim,
criei uma ferramenta, a ferramenta chama Mais Transparente, que ajuda as empresas neste sentido. Eu se calhar, para exemplificar aqui a questão, vou rapidamente só partilhar aqui o ecrã, para verem, e não vou fazer disso uma demonstração muito longa de todo, é só, vocês estão a ver o ecrã completo ou as notas? O ecrã completo. Estamos a ver o ecrã completo, sim. Perfeito. Portanto, a ideia aqui é principalmente, enfim, ter uma ferramenta onde conseguimos em muito pouco tempo criar um canal de denúncias numa organização. E diz-se aqui 2 horas, porque até poderia ser imediato, mas é preciso, de facto, configurar aqui alguns utilizadores e aquilo que se pretende, que rapidamente se tornamos em conformidade. Eu vou saltar aqui os slides que não, enfim, são do vosso conhecimento, portanto, a própria transcrição da lei, a obrigatoriedade, as coimas existentes e a data de limite, mas aquilo que também o Luís falou, que é a utilidade na empresa e os fatores de sucesso. E, portanto, uma empresa que abraça esta obrigatoriedade e torna ela útil para a sua organização, eu acredito, de facto, que pode potenciar o aumento da própria cultura da integridade na empresa. Porque, de facto, esse canal ajuda a quem tem que denunciar ou alertar a organização de uma forma muito mais facilitada, num meio digital. E, portanto, conseguimos com muita mais facilidade, sem ter o medo de qualquer retaliação. Mesmo que exista a lei que nos protege, é diferente. Eu não ter que me expor pessoalmente, por exemplo, ir aos advogados, ou escrever um e-mail, escrever uma carta, ou ir falar com os recursos humanos. Posso fazê-lo de uma forma anónima nesta fase, e a tecnologia permite isso. Portanto, isso protege não só quem denuncia, mas também protege todos os colaboradores envolvidos, que podem ser alvo, por exemplo, de um assédio sexual ou moral, e não tenham qualquer, enfim, não tenham um meio fácil de expor esta situação. Garante a integridade da organização que, enfim, está materializada no Código da Ética, que está materializada nas suas políticas internas e, portanto, também permite com que todas as pessoas que trabalham nesta organização e que, na verdade, é uma espécie de uma segunda casa que salvaguarda o seu sustento, possa ser de forma, enfim, protegida e possa funcionar da melhor forma. Salvaguarda a ética, mitiga os riscos financeiros, obviamente, portanto, se a empresa se for alvo de fraude, isto sabemos que pode ter, enfim, consequências graves, e no final, até a nível do ESG, permite com que essa cresça e essa seja aumentada. Portanto, se me perguntarem a mim, é quando a primeira vez ouvi que esta diretiva existe e que vai ser transcrita e entra em vigor em Portugal, imediatamente foi algo que fez ressonância comigo e na nossa empresa, porque dissemos, isto ajuda-nos a ser uma empresa melhor, ser uma entidade na sociedade melhor e, de facto, entregar um serviço melhor e com a ética profissional que se exige. Portanto, claramente vejo isso como um sinal muito positivo, também para cumprir com todas as medidas e estratégias que a União Europeia e Portugal em si implementa e está a fazer para com que, enfim, diminuamos a corrupção e tornemos uma sociedade mais ética e mais profissional ainda. Claramente bom. Agora, a dificuldade, de facto, não é fácil. E já vimos as várias dificuldades do ponto de vista legal e, portanto, algumas leis que, e pronto, enfim, já aí não sou expert, portanto, algumas leis que não deixam claro se tem obrigatoriedade de passar para entidades competentes ou não, se posso me autoincriminar ou não, etc, etc. E também para garantir toda a confidencialidade no sistema. E, portanto, o sistema deve, por um lado, proteger então o whistleblower, deve ajudar, permitir-lhe para ele ajudar na investigação e deve comunicar com todos esses intervenientes, desde o gestor da denúncia, o compliance officer, nas equipas internas ou até externas da investigação, testemunhas, os visados e proteger tudo isso ao nível da comunicação. Isso antigamente não era era impossível de salvaguardar todos esses direitos e essas obrigações. Porque um e-mail, alguém teria acesso, porque alguém viu alguém entrar na sala onde se fazia tipicamente as denúncias e, portanto, muito facilmente, numa empresa com 50 pessoas,
ou mesmo com 100 ou 200, sabe-se logo se alguma coisa está a acontecer ou não. E, portanto, ter um sistema, uma tecnologia que permite fazer isso, acho que vai facilitar muito todo esse processo. E finalizando, enfim, o caminho é seguro denunciante, onde ele pode, de uma forma anónima ou confidencial, submeter a sua denúncia através de um formulário online. Depois, cria um conjunto de chaves, só ele tem acesso e, portanto, nenhum do lado da plataforma, nenhum do lado do canal interno consegue chegar a esta denúncia e seguir a denúncia, a não ser o próprio gestor da denúncia, e depois seguir e receber feedback sobre tudo o que está a acontecer dentro dos limites legais. E, portanto, isto facilita imenso todo esse processo. E uma pessoa até pode iniciar como uma pessoa anónima e em sede de investigação. Se de facto estiver muito interessada naquilo para a resolução da mesma, pode, no meio do processo, enfim, tornar a sua identidade enfim, de forma confidencial e abrir-se ao gestor da denúncia para depois seguir, por exemplo, para as autoridades competentes, etc. Ou não. E aí depende do sucesso da investigação, se isto compromete ou não o sucesso da mesma. E ao mesmo tempo, e este para mim, enquanto, enfim, empresário, enquanto responsável por equipas internas na empresa, é ajudar a empresa no caminho da investigação e, portanto, ter as listagens e ter, enfim, as categorias e os vários motivos onde as várias denúncias existem, o estado delas, perceber exatamente em que estágio cada denúncia está, completar informação, salvaguardar, mascarar dados, encriptar dados, portanto, garantir que a RGPD está a ser cumprido e tomar as devidas ações e, portanto, chegar até a sanção disciplinar ou arquivar ou, enfim, concluir a investigação e ter tudo isso gravado desde que, enfim, só a pessoa específica e denominada como para este efeito terá acesso à mesma informação. E, já agora, uma vez que o sistema não está na própria empresa, também não existe o risco que alguém vai lá apagar alguma coisa, porque o sistema, enfim, está encriptado, está seguro, e nem a própria empresa consegue lá apagar nenhum registro. E, portanto, isto também protege e dá confiança para o próprio canal. Não é? Eu acho que isto é fundamental. E desta forma, acho que conseguimos ajudar para com que esta lei não se torne uma dificuldade enorme, com a devida formação que obviamente tem que ser dada aos vários intervenientes, com a tecnologia a apoiar, salvaguardar todos os requisitos da lei, conseguimos desta forma ter um canal que é interessante e que vai ajudar tanto a institutos públicos como a empresas privadas a cumprir com a lei. E por fim, mais uma nota, acho que a lei é muito, a palavra denunciante, e se calhar esta seria a minha última intervenção. Ninguém gosta de ser denunciante, não é? Ninguém gosta de ser, acho que se diz em Portugal, bufo, não é? Ou algo desse género. E, portanto, vai haver, obviamente, um caminho de maturidade, o Luís falou um pouco nisso também, de as próprias pessoas crescerem e ganharem alguma vontade com esta palavra, que, na verdade, quem denuncia, não necessariamente, digamos, é o mal da fita, é quem protege aquilo que é valioso. E, nesse caso, o que nós estamos a proteger é mesmo a integridade. A integridade das nossas pessoas, a integridade das nossas empresas, a integridade do bom funcionamento da sociedade em si. E acho que é uma evolução natural que, pouco a pouco, a palavra em si, denúncia, vai se tornar, enfim, linguisticamente, uma coisa mais banal, que os canais, como é obrigatório todos terem, mesmo empresas com uma dimensão mais diminuta ou mais pequenas, vai estar, enfim, na boca de todo o mundo, a imprensa a falar, e as vantagens são muito maiores e muito melhores para todos nós do que as desvantagens. Portanto, vejo isso com muito positivismo e ainda bem que este tipo de canal vai começar a existir, e acho que vamos ver uma transformação interessante com toda a volatilidade e dificuldades pelo meio, não é? Portanto, com todos os desafios legais e intrapessoais que isso vai trazer. Portanto, agradeço, Patrick, agradeço, Filipe, pela esta questão e, portanto, fica aqui a minha intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Patrick, Wojtek, peço desculpa, pela excelente intervenção e pela forma prática como explanou, enfim, demonstrativa também de uma solução e de todo o caminho que ao longo deste segundo painel fomos fazendo, da implementação e do tratamento. Eu daria por terminado, portanto, a discussão deste painel e passava a palavra para uma intervenção final para o Patrick. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que manifestaram interesse e que estão ainda a assistir-nos também. Gostava de fazer então aqui uma espécie de pequeno resumo até para aqueles que se juntaram posteriormente. O professor António Maia deu-nos aqui a perspectiva social, de enquadramento também, demonstrando também a necessidade e a sensibilização que ainda é necessária de fazer às pessoas, às entidades, também com as várias componentes daquilo que se chama compliance, ou os programas de compliance, cumprimento normativo, com as suas várias componentes. Também tivemos a participação da doutora Ruth Serra, que também nos traz aqui a perspectiva bastante importante das autoridades competentes, as suas competências, aquilo que irão também desempenhar ou desenvolver. Também aqui a perspectiva do MENAC, esta agência que vem supervisionar estas questões de corrupção, de combate à corrupção, não só os canais de denúncias, como também o próprio Regime Geral da Prevenção da Corrupção, que também é outro assunto que o nosso grupo, o OBGEF e o CEDIS também estão atentos e que estarão dispostos a fazer estes eventos também para tentarmos, de certa maneira, esclarecer algumas questões. A professora Raquel Carvalho, que também nos trouxe aqui duas perspectivas bastante importantes. Por um lado, a questão dos trabalhadores da administração pública, que também estarão neste âmbito em que têm que ter a implementação de canais de denúncias, por isso também terão de saber lidar com estas questões, mas também, e até interligando com a doutora Ruth Serra, a questão das entidades externas, autoridades competentes, também obriga a que os trabalhadores da administração pública estejam mais cientes destas questões, que se conjugue com as questões do direito laboral, sanções disciplinares, que se tenha aqui uma certa desmistificação de algumas questões. Obviamente que a professora também coloca algumas perguntas, porque isto também há algumas coisas que ainda não estão bem esclarecidas, porque ainda não temos o MENAC também a esclarecer. Por outro lado, também a professora trouxe-nos aqui a perspectiva da contratação pública, um dos setores bastante críticos e que também é um dos âmbitos dos canais de denúncias, por isso é uma matéria a termos muito em consideração. Agradeço também ao professor, o doutor Rui Patrício, que também é professor, pela sua gentileza de ter participado e ter realmente com alguma dificuldade em termos de logística, mas agradeço sinceramente por nos ter trazido também aqui as questões de direito penal, processual penal, também mostrar aqui a fronteira e algumas dificuldades de interligação deste sistema, que não é exclusivo para o combate à corrupção ou para a criminalidade, podem ser outros âmbitos, que também foram elucidados até por oradores, o professor António Maia, também o Luís Fonseca. Esta perspectiva penal é extremamente importante, mas não é exclusiva ou é complementar em muitas situações, mas é bastante importante termos isto em consideração. Agradeço também ao professor Alexandre Sousa Pinheiro por trazer-nos aqui a perspectiva da proteção de dados, extremamente importante, porque trata-se de questões de pessoas, de sua informação, dos dados destas pessoas, de todos os envolvidos, e é por isso bastante importante conjugarmos aqui estas duas siglas de regimes, o Regime Geral da Proteção de Dados, RGPD, com o Regime Geral da Proteção dos Denunciantes de Infrações, RGPDI. Por outro lado, também gostaria de agradecer ao Luís Fonseca por nos trazer também uma perspectiva mais prática de alguém que está habituado a lidar com isto no terreno, que já tem a percepção de como funcionam estes mecanismos, não só a parte mais teórica, mas também a parte mais prática das ferramentas, dos instrumentos, a sua visão mais prática e que nos permite também identificar já aqui fatores críticos, e agradecer também o Wojtek, que tem uma capacidade muito agregadora, demonstrando que também a tecnologia pode ter este lado de complementar e trazer mais valias, também testemunhando, fazendo o seu testemunho pessoal de um partner de uma empresa que entende que este mecanismo não é apenas para ser um cumprimento normativo, se assim também podemos ver esta perspectiva, não é apenas de cumprir um requisito da lei, mas sim que possa ser entendido como uma mais-valia para resolver e trazer mais integridade e transparência às próprias organizações, inclusive a sua própria também,
E, neste sentido, gostava então por terminar dizendo que em breve o Observatório de Economia e Gestão da Fraude irá disponibilizar este vídeo e outros vídeos que temos já feitos e que iremos desenvolver neste tema bastante complexo, que tem várias perspectivas, obriga a várias formas de analisar estes fenómenos ou esta necessidade de implementação deste mecanismo, nomeadamente, por exemplo, efeitos psicossociais. Também nós temos pensado sobre estas questões. Há muito mais questões do que para além destas que nós já falamos aqui. Recordo que também temos um vídeo no YouTube. Relativamente a um ano atrás, nós já fizemos um evento mais longo, mais denso, e por isso daí a necessidade, ou entendermos que devíamos ter agora uma perspectiva um pouco mais sucinta, mas podem obviamente recorrer ao YouTube, e até está disponível também este vídeo nos canais da Closer Consulting, que foi a entidade que disponibilizou, mas conseguem também aceder tanto no site da Closer Consulting, como também podem através do YouTube. Também temos vídeos com Alexandre Sousa Pinheiro, formação e consultoria sobre estas matérias da proteção dos denunciantes, concretamente até com esta nova lei, com a Lei 93 de 2021. Por isso, também podem consultar, rever, terão mais disponibilidade, certamente, para poder absorver uma quantidade significativa de informação, e por isso também o propósito de tentarmos ser o mais sucinto possível, porque realmente é muito denso estas questões. Resta-me agradecer em nome do CEDIS e do Observatório de Economia e Gestão da Fraude pela vossa participação, pelo vosso interesse, e muito obrigado a todos. Até breve.